Bom dia, tudo bom? Hoje é terça-feira, 26 de agosto, e nós vamos seguir aqui com o estudo da nossa lição da Escola Sabatina. O título da lição hoje, O Plano Original de Deus. O capítulo 23 do livro de Êxodo, que é o livro que a gente está estudando neste trimestre, ele vem falando aqui a respeito de como Deus iria dar a terra prometida ao povo hebreu, que estavam peregrinando no deserto. E aqui, numa leitura assim bem rasa, bem simples, a gente pode achar assim, nossa, mas Deus foi cruel com aquele povo ali, com os amorreus, com os heteus e tal, porque veja só o que diz o texto, a partir do verso 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Esse anjo aqui, que iria adiante do povo hebreu para guiá-lo, era o próprio Cristo, que estava guiando o povo desde sempre lá no Egito, quando estava libertando eles. Ele que também é a nuvem que acompanhava o povo, é a coluna de fogo. Cristo é a rocha a qual saiu água. Então, assim, tudo aqui era guiado por Cristo. Cristo estava guiando o povo ali. Então, quando diz assim, que enviarei o anjo, aqui inclusive com letra maiúscula, está se referindo ao próprio Cristo que guiava o povo ali no Egito. Verso 22. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá adiante de ti e levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirá totalmente e despedaçarás de todo as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus, os heteus de diante de ti. E o texto continua aqui, parei aqui no verso 28, vai até o 33. Aqui está mostrando primeiramente que aparentemente está pensando assim, nossa, mas Deus está sendo muito injusto com o povo da terra lá, né? Será que em favor do povo hebreu, do povo de Israel, Deus seria tão cruel com essas outras nações, mas as nações estão lá quietas no canto delas? Será que elas mereciam isso por causa de uma promessa que havia feito? Olha só, quando a gente tem essa leitura assim superficial, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Nossa, para favorecer o povo de Israel, que também era um povo muito ingrato, Deus diz que destruiria as nações, que lutaria por ela, e que quando destruísse, que deveria destruir por completo, ou que enviaria vespas para que o povo se afugentasse e saísse de lá daquela terra. Olha só o que o texto, para lançar um pouco de luz sobre esse entendimento, olha só o que diz aqui no capítulo 15 do livro de Gênesis, quando Deus faz a promessa para Abraão. O livro 15, o capítulo 15 do livro de Gênesis, a partir do verso 14, diz assim, a partir do verso 13, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia,
e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Então Deus já está falando para Abraão aqui que antes de cumprir a promessa que foi dada a ele, o povo de Deus seria escravo. O povo de Abraão seria escravo por 400 anos, seria peregrino e seria reduzida à escravidão, aquele povo ali. Verso 14. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Então, está falando que o povo ali, a qual fez o povo de escravo, que eles também seriam... Eu vou providenciar um microfone de lapela, não sei quando, mas em breve, para que a gente possa fazer os vídeos sem ficar parando, dando pausa, interrompendo a fala quando passar um carro, porque o meu ambiente aqui é um pouco desfavorável em relação ao silêncio, né? Ou então colocar uma porta no meu escritório que ainda não tem. Bom, então, e diz também que o povo ia sair, o povo egípcio que estava escravizando o povo hebreu ia ser subjugado também, que o povo hebreu ia sair de lá com grandes riquezas, como nós já vimos que saíram. Verso 15. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, para a terra, né, deles, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O período que o povo egito ficou como escravo, o povo hebreu ficou como escravo no Egito, estava servindo também de um tempo de graça para o povo amorreu e para aquelas pessoas daquela região ali. E Deus disse assim, olha, vocês vão ficar aqui, vocês ficarão escravos por um tempo e depois, em tal geração, a partir da quarta geração, que vocês vierem possuir a terra, vocês a possuirão, mas por enquanto não, porque ainda não se encheu toda a iniquidade dos amorreus. Então esse povo que Deus iria destruir, aí a gente pode falar assim, nossa, mas Deus destruiu a nação toda. Deus lutou contra a nação toda. A gente pode pensar assim também como Sodoma e Gomorra, porque a maldade daquele povo havia chegado no limite. Assim como o exército de Senaqueribe também foi destruído apenas com um anjo de Deus que foi lá e destruiu. É um exército poderoso, um exército fortemente armado, treinado, como diz aqui na lição também na Escola Sabatina. Então, é estranho para a gente pensar assim, nossa, Deus destruiu nações inteiras, escorraçou nações inteiras, para que o povo de Israel pudesse habitar aquela terra que havia sido prometida. Mas antes, Deus deu tempo de graça para eles, um tempo para que eles também se voltassem ao próprio Deus. É o que está escrito aqui no livro de Gênesis, que o povo hebreu ficaria um tempo antes de possuir a terra, porque a medida da iniquidade do povo dos amorreus e dos demais que ali estavam ainda não havia se enchido por completo. E aqui em relação ainda ao plano de Deus para guiar o povo ali, para dar a posse ao povo, aqui fala a respeito de dois métodos, né? O primeiro método que eu li aqui foi enviando terror sobre as nações ímpias, né? Com batalha, com guerra e tal. E o segundo com vespas, que expulsariam o povo dali, para que quando o povo de Israel chegasse, o território já estivesse desocupado, né? O papel crucial na conquista da terra prometida seria desempenhado pelo anjo de Deus. Esse mensageiro era Cristo, que guiou Israel, conquistou territórios e os protegeu. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que estava na nuvem, que estava na coluna de fogo. Então, esse Deus, esse anjo que estava ali, era o próprio Cristo que estava guiando o seu povo. Tá bom? Então, podemos achar pesado, uma leitura pesada, ao dizer que Deus iria destruir todas aquelas nações, todas que enfrentassem o povo de Israel, mas também podemos entender que eles tiveram o tempo de graça deles e a maldade deles já haviam chegado ali ao limite. E Deus ainda orienta uma coisa que a gente viu aqui, que o povo não obedeceu, que o povo ainda foi rebelde. E Deus falava assim, olha, quando chegar nessas terras, não façam segundo as abominações deles. Não adorem os deuses deles. Por isso que vocês devem destruir tudo. Não
não deixar nada para que isso não influencie vocês. Então destrua tudo, não adorem os deuses deles, não pratiquem o que eles praticam, adorem apenas ao único Deus verdadeiro, tá? Então, nós vamos finalizar agora com uma oração e vamos orar neste momento. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado também porque, mesmo em leituras aparentemente difíceis, o Senhor nos mostra o real sentido, o Senhor nos mostra também que todas as pessoas têm a oportunidade da graça, têm a oportunidade da salvação, inclusive as pessoas que podemos considerar como inimigas. Mas que o Senhor, assim como dá para nós a possibilidade de conversão e de salvação, o Senhor dá também para todas elas. Que o Senhor nos conduza em favor de Ti, rumo a essa salvação que o Senhor nos promete, e que o Senhor também proteja e nos livre de todo mal a cada dia, assim como fez com o Teu povo ali no deserto. Nos ajude a cada dia a sermos mais fiéis a Ti e nos guie também nesse dia em Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado por estudar a lição aqui conosco. Comente, compartilhe também, se inscreva no canal e nos ajude a divulgar ainda mais a palavra de Deus, tá bom? Então fique com Deus, tenha um bom dia.